Você conhece essa mulher aqui e esse livro? Essa é a autora Mary Shelley. Ela foi responsável por uma obra super influente no mundo da literatura, Frankenstein ou Moderno Prometheus, especialmente para o gênero ficção científica e horror. A história desse livro começa em 1816, naquele que é chamado o Ano Sem Verão, por causa de um vulcão que entrou em erupção na Indonésia e acabou deixando a Europa coberta de cinzas vulcânicas. Um clima frio, chuvoso, sem sol e completamente gótico. Nesse ambiente, Percy Shelley, Lord Byron, também escritor e poeta, um amigo médico, e Mary Shelley, que seria depois esposa de Percy, se reuniram numa casa na Suíça. O passatempo principal, contar histórias de terror e alimentar a fantasia de fantasmas e de monstros. E daquela reunião saiu um desafio: cada um deles iria escrever uma obra de terror. É nesse ambiente que nasce, por exemplo, os contos modernos de vampiro, com a obra O Vampiro, do médico John Polidori. Moderno Prometheus faz uma referência à história da mitologia grega, onde Prometheus roubou o fogo dos deuses e deu para os seres humanos, sendo castigado por isso. Na obra de Shelley, a gente tem um paralelo, com seres humanos roubando o segredo da vida através da ciência moderna. No, you can't achieve death. We won't know unless we try. Aliás, a ciência é o grande enfoque desse trabalho. E naquele momento, estávamos vivendo as consequências do iluminismo, a ideia de que o conhecimento humano iria sobrepujar todas as outras forças da natureza. A gente tinha descobertas de eletricidade, ou uso da eletricidade como uma descoberta importante, a ciência moderna, a medicina moderna, e esses elementos estão todos ali agregados na obra. O Victor Frankenstein, na verdade é importante frisar, o Frankenstein é o criador, não o monstro. O monstro é o monstro de Frankenstein, ou a criatura de Frankenstein. A gente acaba confundindo porque o monstro se popularizou mais do que o seu criador. Uma das coisas interessantes é que, diferente de outras histórias de horror que se contavam naquele momento, e por exemplo O Vampiro, que foi escrita naquele mesmo período, na história de Shelley não há nenhum elemento que seja, digamos, místico ou que seja sobrenatural. A gente está falando de eletricidade, de medicina, a gente está falando de conhecimento humano se sobrepondo às leis da natureza. E óbvio que essa obra influenciou grandemente a cultura pop, na literatura e no cinema. A gente tem mais de 400 filmes com adaptações da história de Frankenstein. Oi, eu estava editando o vídeo e ficou muito comprido. Então eu vou dividir e a gente continua na parte 2.